Como é bom podermos estar na presença do Senhor. Nós vamos iniciar este mês. Neste mês de fevereiro, nós vamos ter uma série de mensagens muito importante para as nossas vidas. Tem a ver com a vida a cristã e como o olhar para Jesus nos ajuda a entender. Neste mês de fevereiro, nós vamos falar sobre paternidade de Deus. E creio que será um tempo de cura profunda nas nossas vidas. Porque paternidade de Deus não é algo apenas teórico, mas é revelação bíblica de Deus. Muitos de nós, mesmo tendo ouvido falar que Deus é Pai, nós continuamos a viver nesta terra como órfãos, porque nos esquecemos que temos um Deus, Pai, que está vivo. E o tema de hoje, da nossa reflexão de hoje, é esse: órfão de Pai vivo. Muitos de nós vivemos como órfãos, mesmo chamando Deus de Pai. Vivemos ansiosos, preocupados, vivemos com medo de como será o amanhã, como será o mês que vem, como será dia 15, dia 20. E nos esquecemos que o nosso Pai já está lá. Que o nosso Pai já está cuidando. Nos esquecemos que Ele está à frente de tudo e nós vivemos como órfãos. E para isso, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 a 32. Abra a sua Bíblia, anote, esta semana retorna os grupos pequenos, então pegue aí a sua Bíblia, a sua caneta, o seu smartphone e marque aquilo que mais falar com você. É um texto bastante conhecido, que provavelmente você já ouviu milhares de vezes, que é a parábola do filho pródigo. Só que hoje eu quero te convidar a olhar para este texto, não do ângulo, não da forma como o filho que foi embora, não do filho que ficou em casa, mas eu quero que você olhe para este texto hoje com os olhos do Pai. Porque o que Jesus está revelando neste texto é o coração do Pai. É aquilo que o Pai fez. E essa revelação, quando alcança a nossa alma, ela começa a nos ajudar a viver como filhos, ou seja, a orfandade vai perdendo força. Deus quer que nós saibamos com toda a nossa força que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Talvez você chame Deus de Pai. Talvez você já contou isso para alguém. Nós temos um Pai celestial. Talvez você já ouviu diversas pregações sobre isso. Já decorou versículos. Mas no fundo, quando eu te digo que Deus é Pai, a sua mente ela dá um Google automático e busca a imagem do seu pai terreno. E para alguns essa lembrança é de ausência, essa lembrança é de agressão, frieza, indiferença. Para outros, é alguém que até tentou ser um bom pai terreno, mas não conseguiu, falhou. Por isso não basta dizer que Deus é Pai, porque automaticamente a nossa mente vai buscar uma referência de Pai que nós temos.
Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos mostre que tipo de pai Deus é. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. É sobre isso que eu quero refletir aqui nesta noite. E para a gente começar, vamos começar lendo, mas hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos ler esse texto verso a verso, conforme nós vamos caminhando, tá bom? E o Senhor começa contando essa parábola, e ele começa com uma frase carregada de revelação, onde diz: um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Ele não diz que um rei tinha 2 súditos. Ele não diz que o Senhor tinha 2 servos. Ele começa falando que um pai tinha 2 filhos. Jesus poderia ter ali já falado da soberania de Deus, ter falado da majestade de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, mas ele começa pela paternidade. Aqueles que ali estavam ouvindo Jesus já sabiam muita coisa sobre Deus. Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam que Deus era o Criador. Eles sabiam que Deus abriu o mar para o povo passar em terra seca. Eles sabiam que Deus falou com Moisés. Eles sabiam o nome revelado de Deus no Antigo Testamento. Mas Jesus vem trazer a intimidade que eles ainda não haviam compreendido. E que muitos de nós não compreendemos ainda essa intimidade de olhar para Deus como sendo Pai. Hoje, muitos que estão dentro das igrejas creem em um tipo de Deus que é mais como um construtor, um maquinista que criou todas as coisas, criou o universo, deu corda nele, colocou leis, limites, deixou tudo funcionando certinho e se retirou. Um Deus que existe, mas não se envolve com a história. Um Deus que existe, mas está distante. Meus irmãos, isso não é fé cristã. Isso é deísmo. Porque o nosso Deus, ele se manifesta na história. O nosso Deus não é um Deus distante. Jesus rompe com isso. E ele nos ensina a orar. Quando aqueles que estavam à volta dele, o Senhor nos ensina a orar. O que ele fala? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Ou seja, chame Deus de Pai. E não Senhor dos senhores, Reis dos reis. E ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador do universo todo poderoso. Ele é, sim, mas Jesus escolhe um jeito que cura o nosso coração. Chame Deus de Pai. Jesus está nos mostrando que, assim como Ele, nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso à mesa, nós temos acesso ao colo do Pai. Ele está nos dizendo que esse Deus que nós aprendemos a respeitar como soberano, como Senhor, é o mesmo Deus que pode te abraçar como Pai. É o mesmo Deus que te abraça como Pai. Só que aí vem um ponto crucial. Quando eu digo que Deus é Pai, qual é a sua referência de Pai? Essa referência talvez pode estar quebrada. Talvez um pai ausente, duro demais,
talvez um pai abusivo, e o seu cérebro cola Deus na imagem deste pai que você tem. E meus irmãos, muitos que estão na igreja, a hora que eu falo que Deus é pai, não querem saber de Deus, porque a imagem de pai é distorcida. Por isso, hoje, deixe que o Espírito Santo molde a sua visão de pai, olhando para Deus. Deixe o Espírito Santo ressignificar o que realmente é pai para a sua vida. Deus não é um pai genérico. Deus não é o pai da humanidade. Deus não é o pai da criação. Deus é o Criador. Mas Deus é um pai pessoal daqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele sabe quantos fios de cabelo estão ainda na sua cabeça. Da minha está caindo, né, Juninho? Da do Juninho também. Mas ele sabe quanto tem ainda. Do Ricardo também, ó. Ele está de frente, mas Deus sabe quantos fios de cabelo ainda estão na sua cabeça. Deus conhece o seu maior medo. Deus conhece a sua maior angústia. Deus conhece o seu maior sonho. Ele é o pai que conhece a sua vida por completo, por inteiro. Ele sabe da sua maior dor, da dor que ninguém vê. Ele te conhece. Ele é o seu pai. Ele nunca te abandona. Ele sempre está ao seu lado. Jesus começa contando, um homem tinha 2 filhos, e ele continua. O mais novo filho disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Quando o filho mais novo pede a herança, ele não está apenas querendo o dinheiro do pai. O que ele está desejando? Em outras palavras, pai, eu queria que você estivesse morto. Porque herança nós só recebemos de alguém que morre. Então quando esse filho fala, pai, eu quero a minha parte da herança, o pai já sabia. E em termos culturais daquela época, isso era uma desonra profunda. Que de acordo com a lei da época, esse filho poderia ser apedrejado, levado para o centro da cidade e ser morto. Aqueles que ali estavam ouvindo a história, logo no início, com certeza eles pensaram, já era, esse menino vai ser morto. Porque era a lei, o hábito, o costume da época. Uma desonra desse jeito era para ser morto. Só que ao invés de julgamento imediato, o Senhor diz assim: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aquele pai vende parte dos seus bens e reparte a herança e deixa o filho ir. Que tipo de pai é esse que entrega os recursos para um filho que o desonrou desse jeito? Ele é um pai paciente. Ele suporta por um tempo a rebeldia dos seus filhos, porque ele deseja que eles se arrependam. Ele deixa o sol nascer sobre bons e maus. Ele deixa a chuva cair sobre justos e injustos. E ele continua sustentando as pessoas que vivem como se ele estivesse morto. E isso não significa aprovação do pecado.
significa paciência do Pai. O Pai está aguardando. Mas vamos à frente, versos 13 a 16. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O filho, então, pega a sua herança e vai para longe. Gasta tudo, vive uma vida desenfreada, prostituição, exageros, vícios, escolhas loucas da vida. Mas quando acaba o dinheiro, acaba os amigos. Não tem mais dinheiro, não tem mais amigos. Então ele está passando fome e ele vai trabalhar com porcos, cuidando de porcos. O animal mais impuro para um judeu, o porco. E ele chega a desejar comer a comida dos porcos. E olha que interessante, ele não deseja comer o porquinho assado, uma panceta. Ó. Ele deseja comer a comida dos porcos. Ou seja, ele desejava ser igual os porcos, se tornar um porco. E então ele cai em si, ele se afunda, chega no fundo do poço, ele começa a invejar a vida daqueles animais que tinham comida e ninguém dava nada a ele. Tinha alguém para cuidar daqueles animais, que aos olhos dele era impuro, mas ninguém cuidava dele. É como se Jesus aqui estivesse nos falando, esse menino foi a condição pior possível, mais humilhante que poderia ter naquela época. E é nesse ponto de humilhação, de estar cuidando de porcos. Irmãos, naquela época, algum judeu que tivesse contato com um porco, ele estaria impuro. Ele não poderia nem entrar na casa dele. Ele teria que passar por um ritual de purificação para depois estar junto com os outros. E aquele menino está ali cuidando de porcos e deseja comer a comida dos porcos. É nessa hora, nesse fundo de poço mais humilhante, que ele lembra da casa do pai. Mas perceba aqui que onde está o coração desse menino? Os versos 17 a 19, diz aí: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm a comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele está ali com fome, e ele lembra que na casa do seu pai
os empregados têm pão com fartura. Ele pensa, eu aqui com fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou falar, pai, pequei contra ti, contra o céu. Não quero ser mais seu filho. Eu quero ser apenas um servo teu, um empregado teu. Ele quer voltar, mas a mentalidade dele ainda é de mérito. Eu não mereço. Eu vou voltar para a casa do pai, mas eu não mereço. Eu entreguei tudo que o Senhor me deu. E agora eu vou voltar para pagar a minha dívida. Agora eu vou voltar para trabalhar e pagar a dívida que eu tenho com o Senhor, para te compensar. Ele não entendeu o tipo de pai que ele tem. E muitos de nós não entendemos o tipo de pai que nós temos, o Pai Celestial que nós temos, e nós queremos fazer igual a esse menino. Fazer por merecer. E então ele volta. Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. A reação do pai é simplesmente escandalosa para aquela época. Jesus descreve um pai que estava na estrada, no portão, olhando no horizonte. Talvez todos os dias, esperando, dia após dia. E talvez no seu coração ele falasse, quando vai ser o dia? Quando ele vai chegar? Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? E quando o pai vê o filho vindo, lá longe, sujo, fedendo, rasgado, fraco, o pai corre ao seu encontro e o abraça e o beija. Em uma cultura patriarca, o pai não corre. O pai não corre ao encontro do seu filho. É o filho que corre ao encontro do pai. Mas esse pai corre ao encontro do seu filho. O abraça, beija, envolve, acolhe. E esse filho, pensa em alguém que cuida de porcos. O cheiro que ele não estava. Sem roupa mais. Esse filho sujo. Mas para isso o pai não se importa com isso. E aí o texto continua, versos 21 a 23. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. O filho chega com um discurso decorado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe ele. Não deixa ele nem acabar com esse discurso de mérito. Antes que ele termine, o pai chama os servos e manda trazer a melhor roupa, um anel, um chinelo, vesti-lo, calçá-lo. E manda fazer uma festa. Manda matar o novilho gordo, que já estava separado.
Esse pai não está somente perdoando, ele está restituindo a identidade daquele menino. Você saiu como filho, você volta como filho. Não vai ser servo, não vai viver no quartinho do fundo, pagando pelos seus erros, vai sentar à mesa. Você é filho. E o que é isso, irmãos? É graça. É graça. E é essa a graça que parece injusta, exagerada, até errada aos nossos olhos humanos. Porque veja os versos 25 a 28. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. A única pessoa brava nessa parábola é o filho mais velho. E a irritação dele, a braveza dele, aos nossos olhos, faz até sentido. É ser um pouco egoísta, pecador, porque tudo que estava na fazenda agora era de quem? Dele. O anel, a capa, as sandálias, o novilho, o vinho, era a dele. Ou seja, a festa estava sendo bancada por quem? Pelo filho mais velho. Aquela celebração estava sendo feita com o dinheiro dele. Mas agora, pense, quando o pai reintegra o mais novo como filho, novamente, quando o pai morrer, a herança vai ser repartida novamente. O que o filho mais velho sente é: eu estou pagando a conta do erro do meu irmão, e eu ainda vou pagar uma outra vez, quando o meu pai morrer. E é aqui que este texto aponta para algo maior. Na nossa história, nas nossas vidas, o nosso irmão mais velho não é o fariseu que está irado, irritado, do lado de fora da festa. Mas o nosso irmão mais velho é Jesus, que está contando a parábola. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é aquele que deixou a casa do pai, desceu até o nosso lamaçal, entrou na nossa sujeira, carregou a nossa culpa na cruz, pagou o preço que era nosso na cruz. E na cruz, Jesus ora de um jeito diferente, como ele nunca antes tinha orado. Porque sempre que Jesus ora, em todos os textos, ele fala Pai. Mas na cruz, apendurado no madeiro, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele ali se faz órfão, para que eu e você hoje pudéssemos ser adotados como filhos. Naquela cruz, ele perde por um instante a experiência do abraço do Pai,
para abrir caminho para nós, para esse abraço. Jesus na cruz chama Deus de Deus e não de Pai, para que eu e você hoje pudesse falar: Pai, Pai, me ajuda. Pai, me carrega no colo. Pai, o Senhor conhece a minha dor. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje, eu e você podemos chamar Deus de Pai, porque o nosso irmão mais velho não reclamou da herança dele, mas nos deu de graça. A graça que não foi barata, mas custou o sangue dele. E ele não age como esse filho mais velho, com raiva, irado. Ele diz ao pai: Pai, eu quero que nós, sejamos cordeiro comigo. Eu quero que a herança seja repartida entre todos os meus irmãos. Até aquele mais rebelde, que chegou na última hora, eu quero que ele seja incluído da mesma forma. E isso, meus irmãos, nos desarma. A graça de Deus nos desarma. Quando você percebe que Deus te amou primeiro, quando nós ainda éramos inimigos dele, o nosso coração começa a amá-lo de volta. Não é medo de castigo, não é medo de ir para o inferno. Nós amamos ao Pai porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça. É graça. A imagem do Pai que Jesus aqui revela confronta a nossa orfandade interna. Orfandade não é apenas a ausência de um pai físico, mas é viver como se Deus estivesse distante, indiferente, pronto para te jogar fora na 10ª fralda suja. Porque, meus irmãos, pense comigo, você tem um seu filho pequeno, ou você que ainda não casou, ou que ainda não tem filho, pensa nos seus pais cuidando de você. Você com aquela diarreia imensa. Seu pai, sua mãe vai, te troca, coloca a fralda nova. 2 minutos depois você faz tudo. Ele te pega, te troca, te limpa. 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Mas sempre quem vai para o lixo é a fralda e não você. Então, se nós que somos pecadores, falhos, maus, conseguimos ter esse tipo de paciência com o filho nosso, porque nós acreditamos facilmente que Deus nos descartaria por causa dos nossos erros. Deus é Pai, Ele te ama. Deus é Pai, e Ele está de braços abertos para te receber. Deus é Pai, Ele não ignora o pecado, Ele não varre o pecado para debaixo do tapete. O preço foi pago na cruz. A ira que iria ser derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi derramada sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Por isso hoje, o Pai pode te receber de braços abertos, sem negar a sua justiça. A cruz é o ponto em que a justiça e o amor se abraçam. A cruz é o ponto
aonde a justiça e o amor se abraçam. Talvez você tenha voltado para a casa do pai por causa do pão. Talvez você tenha voltado para a casa do pai porque a sua vida estava destruída. Porque talvez o seu casamento estava acabando. Os filhos estavam em crise. E você procurou a igreja para ter um alívio. Mas o pai estava esperando por você. Ele sabe que você chegou aqui por necessidade, mas ele quer te conquistar por amor. Ao aproximar-se de Deus, nós vamos experimentar esta festa da graça. E experimentando a festa da graça, o nosso coração muda. A santidade deixa de ser uma tentativa de pagar a nossa dívida e passa a ser por gratidão. Eu fui recebido como filho, com o pai de braços abertos. Então eu sou grato a ele, eu o amo, eu vou viver de uma forma digna, que o agrade. E aqui, meus irmãos, é cura para a nossa orfandade. Quando você começa a crer que não é mais um desconhecido tentando se aproximar de um juiz severo, mas um filho caminhando em direção ao Pai. Quando você entende que Deus é Pai, mas não é igual ao seu Pai terreno, Ele é um Pai pessoal, paciente, misericordioso, gracioso, presente. Ele é um pai que tem o melhor para a sua vida. Ele está sempre ao seu lado. Ele te carrega no colo, ele te abraça. Ele está de braços abertos agora, te esperando. A nossa vida muda. Porque nós temos um pai. Não viva como órfão nessa terra, tendo um Pai celestial que te ama e está de braços abertos para te receber. Para a gente encerrar, 3 desafios para a nossa semana ou para as nossas vidas. Comece cada oração chamando Deus de Pai. E que seja uma verdade na sua vida, não seja apenas algo decorado. Todas as vezes que você for orar, comece dizendo, Pai, Papai. Faça isso com consciência. E deixe que a palavra reeduque o seu cérebro a olhar para Deus como sendo um pai, e não um juiz carrasco, e não aquele que está aqui para te punir porque você errou. E não aquele que está ao seu lado para ficar observando quando você vai errar e quando você não vai. Sim, ele é juiz, mas o juiz é o seu pai. E ele é justo. Então, ore, Pai. Amém? Segundo, confronte a imagem distorcida do Pai. Como assim? Pegue um papel, a caneta, faça 2 colunas. Numa delas, coloque as frases que descrevem o seu pai terreno, as experiências que você teve com ele, de ausência, raiva, a frieza, carinho, a cuidado, o que for verdadeiro. E na outra, escreva, à luz de Lucas 15, a vida que o Deus Pai pode te dar e quem Ele é. Olhando para este texto, olhando para a vida de Jesus, que Ele é um Pai pessoal,
que Ele é um Pai misericordioso, que Ele é um Pai gracioso. E aí ore para que o Senhor te ajude a descolar a imagem de um Pai celestial que não é a imagem correta. E em último lugar, volte para casa de coração aberto. Se você sabe que está longe, vivendo em áreas da vida como se Deus estivesse morto, hoje é um dia de dar o passo em direção à estrada. Confessar ao Pai a sua rebeldia e diga de forma sincera o que você tem feito com aquilo que Ele te deu, com a herança que o Pai Celestial te deu, tempo, recurso, seu corpo, dons, família, igreja. Como que nós temos cuidado disso? Peça para que Ele te receba novamente, não como servo, mas como filho. Não fique tentando pagar pelos seus erros. O Pai está de braços abertos para te receber. No fim de tudo, o que muda a nossa vida não é apenas saber que Deus existe, é descobrir pela obra de Cristo na cruz que esse Deus que está vivo é o seu Pai, é o nosso Pai. O Pai que corre em nossa direção, o Pai que não está longe, o Pai que corre quando nós chegamos quebrados, sujos, fedendo. O Pai que nos veste e que nos dá a identidade de filhos. Quem você é? Quem nós somos? Nós somos filhos do Deus vivo. O Pai te convida para a festa da graça. Que este mês seja realmente um mês de cura na nossa alma, na nossa vida. Nós possamos descansar e confiar no Pai que nós temos. Que o Espírito Santo desmonte toda a mentalidade de órfão que pode estar dentro de cada um de nós. Que possamos nos aproximar de Deus com confiança e chamá-lo realmente de Pai. E experimentar a alegria de viver como filhos e filhas de Deus. Porque em Cristo é isso que nós somos, filhos e filhas de Deus. O Pai está com a casa aberta, com as portas abertas, de braços abertos, estendidos, esperando por você. Vá até Ele, receba o abraço do Pai Celestial. Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua a palavra, que nos ensina, que nos guia, que nos exorta. Pai querido, esteja sondando cada vida, cada coração aqui, Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar sempre contigo. E se há alguém aqui, ó Deus, nesta noite, que ainda está longe de Ti, que não consegue te chamar de Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, sarando, curando. Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê segurança para descansarmos em Ti, confiança para descansarmos em Ti. Tira toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo do amanhã, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor já está lá. Pai amado, abraça os Seus filhos aqui nesta noite. Cura, ó Deus, cada ferida de alma. Restaura as vidas, transforma. Pai querido, que nós possamos nos sentir abraçados por Ti, Pai. Abraça os Teus filhos aqui nesta noite. Cada um, ó Deus, no seu dia a dia,
Pai querido, que nesta semana o Senhor esteja, ó Deus, abraçando cada um de nós, que nós possamos, Deus, ter experiências com o Senhor, que nós possamos realmente te chamar de Pai. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a olhar para o nosso Deus como Pai, aquele que cuida das nossas vidas. É assim que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você tem um Pai e Ele cuida da sua vida. Amém?